Boa noite para você, que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Amém. Que bom estarmos reunidos, que bom estarmos juntos nessa noite, terça-feira, dia 23 de fevereiro. Que bom, o tempo está passando tão rápido, né? Mas que nós possamos juntos aqui ter um tempo de reflexão na palavra de Deus, ter um tempo de adoração ao Senhor. Hoje, especificamente, nós estudaremos a palavra de Deus, nós estaremos juntos aqui para aprender mais do nosso Senhor. Mas antes mesmo, queridos, eu gostaria de orar com você para depois nós darmos início aqui a tudo que nós estamos programando. Amém? Se você não estiver me ouvindo tão bem aí, eu peço que você me informe. Tá bom? Eu estou também observando aqui, acompanhando pelo chat do YouTube. Amém. Vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos neste lugar. Obrigado, Senhor, por estarmos conectados à Tua palavra, que é o nosso guia, a Tua palavra que é o nosso alimento, a oportunidade de estarmos juntos enquanto igreja, irmãos em Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo alcance dessa mídia, obrigado, Senhor, pelo alcance desse culto, que vidas sejam transformadas, sejam salvas pelo poder que há em Teu nome. E que em nome do nosso Senhor Jesus, o Teu nome seja glorificado. Que possamos, Pai, sentir a Tua presença tão maravilhosa, sentir, Pai, a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, assim nós oramos e assim nós agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, eu queria aqui falar algo para os irmãos a respeito da nossa semana, dando aí aos irmãos alguns recados importantes, antes mesmo da gente entrar na palavra de Deus, na nossa palavra, na meditação dessa noite. Hoje, culto de fé e esperança. Amanhã nós começamos a preparação do sopão solidário. Quinta-feira nós temos a Quinta da Esperança e também preparação do sopão. Por que eu digo isso? Porque temos os legumes que nós recebemos em doação, que nós vamos buscar já a partir de quarta-feira. Na quinta-feira nós temos um grupo de irmãos que se reúnem aqui na igreja já para ir preparando. E aí você pode fazer contato com o irmão Jadson, com a irmã Conceição, também com a irmã Joque ou comigo, para que a gente possa orientar você, caso você queira vir ajudar na preparação, ok? Já na quinta-feira nós temos a Quinta da Esperança, lá no bairro São Jorge, né? E nós nos reuniremos uma vez por mês, ou seja, a última quinta-feira do mês, perdão, nós estaremos reunidos lá na base A Esperança para continuar esse trabalho que nós começamos o ano passado, fazendo trabalho, ano retrasado, perdão, fazendo trabalho todas as quintas-feiras na Quinta Viva. Agora nós vamos fazer uma vez ao mês, toda última sexta-feira. Então grave isso. Perdão, toda última quinta-feira nós faremos esse trabalho ali na base A Esperança. E nós vamos começar a partir das 18 horas. Então é bom se conseguirmos chegar ali um pouquinho antes, meia hora antes, como nós fazemos aqui na igreja, nas atividades aqui da igreja, também será ótimo. Eu sei que vai ter um grupo de irmãos que vai mais cedo, que vai fazer o café da tarde, que vai fazer o jantar, mas lembrando que é apenas uma vez por mês. E se você puder ir nos ajudar, se você puder participar dessa ação para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor ao coração daqueles queridos amigos da rua, certamente será uma bênção, tá bom? Na sexta-feira, e aí sim todas as sextas-feiras, nós temos aqui o nosso sopão solidário. E você está convidado para estar conosco, para evangelizar, para orar com as pessoas que aqui estão na fila, para vir preparar, ou seja, para cozinhar, os itens, para mexer a sopa, vamos dizer assim, para que às 18 horas nós estejamos prontos
para orarmos, consagrando, né, esse alimento às nossas vidas, e depois, às 19 horas, com as pessoas que estarão aqui para iniciarmos a distribuição do sopão. Amém? Então você pode ajudar em qualquer uma dessas ações e também no café da manhã, que é o café com EBD, o café solidário, que será realizado no dia 7 de março, é o primeiro do ano. Então você também pode participar, lembrando sempre, querido, quem está no grupo de risco, né? Nós estamos numa pandemia, então é importante a gente deixar isso muito claro, né? Que você evite, até em função da sua saúde, para que você também se preserve nesse tempo. Também é importante, se estiver gripado, resfriado, com qualquer sintoma, que você não venha participar, que você cuide da sua saúde primeiro. E se você vier participar, venha com máscara. Se você quiser, traga, né, o seu álcool em gel. Faça o distanciamento social, justamente para a gente manter a segurança de todos nesse tempo de pandemia, tá bom? Então, marca aí dia 7, nós teremos o nosso primeiro café solidário do ano de 2021. Amém? E aí vem outras coisas por aí, pela graça de Deus, que nós certamente vamos realizar ao longo deste ano. Mas também convido você a orar, né, pedindo a Deus estratégias para que você também seja um discipulador, que você acompanhe alguém, que você cuide de alguém e seja cuidado por alguém da igreja, né? Ou que você esteja dentro de algum grupo, né, que promova esse tipo de cuidado, porque é importante estarmos em comunhão, é importante cuidarmos uns dos outros. Então eu reforço esses avisos e essa necessidade de, na prática, discipularmos uns aos outros. E o que é o discipulado, né? É a gente se reunir para estudar a palavra, para conversarmos uns com os outros, perguntarmos como estamos, orarmos uns pelos outros, aconselharmos mutuamente de acordo com a palavra e desenvolver esse relacionamento. Amém? E aí, certamente, mais adiante, nós vamos passar aí algumas informações e ferramentas que nos ajudam ou nos ajudarão neste processo, tá bom? Também quero aqui ressaltar, no dia 28, domingo, nós teremos 2 cultos em comemoração ao aniversário da igreja, um pela manhã às 10 horas e outro à noite às 19 horas. Será uma programação especial pela manhã e uma programação especial pela noite. E nós teremos 2 preletores para falar aos nossos corações, diferentemente dos outros anos que a gente fez sábado e domingo pela manhã e domingo à noite. Esse ano nós vamos fazer só domingo pela manhã e domingo à noite, tá bom? Então você vai poder vir, a igreja estará aberta, será um culto presencial nos 2 horários para que você participe aqui conosco, tá bom? A igreja está preparada, com distanciamento, oferta de álcool gel, medição de temperatura e sempre com as recomendações que nós fazemos aos irmãos. Se você tiver com algum sintoma gripal, não venha ao culto, né? Preserve-se e preserve os outros. Cuide de você. Isso também é um gesto de amor, um ato de amor. E eu lembro que fiz o desafio no domingo passado, para quem não trouxe o quilo do amor, pudesse vir e trazer o quilo do amor nesse próximo domingo. Então prepare o seu quilo, prepare a sua oferta generosa do quilo e traga, nós vamos orar e tenho certeza que Deus vai mostrar às pessoas que vão receber essa oferta dada por você a elas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Também é importante eu avisar os irmãos sobre a devolução dos dízimos e ofertas. Você pode fazer um Pix direto para a conta do Bradesco. Nós temos essa informação caso você necessite, mas você também pode fazer transferência entre banco, Bradesco com Bradesco ou Itaú com Itaú para devolver seu dízimo, a sua oferta. Abrindo um pouco mais, a sua oferta pode ser uma oferta para missões. A gente ainda não iniciou a campanha, mas em breve nós teremos aí a campanha de missões mundiais. Você também pode fazer uma oferta para construção e reforma, que nós temos essa possibilidade aqui na igreja, de você ofertar para construção e reforma da igreja. Você pode também ofertar para ações sociais, via Amigos da Rua, via Projeto Amigos da Rua, esse ministério que tanto tem nos ajudado aqui. E você também pode destinar uma oferta para qualquer um dos departamentos da igreja ou para qualquer outro fim que Deus coloque no seu coração. Tá bom? Então eu fiquei devendo de falar isso algum tempo atrás, até para que a gente possa lembrar que nós temos algumas possibilidades, tá bom? Mas agradeço desde já a fidelidade dos irmãos,
Agradeço pelo comprometimento, pelo compromisso, pelo zelo e responsabilidade com a obra do Senhor na devolução dos seus dízimos e ofertas. Se alguém tem dúvida nesse tema, eu estou à disposição para conversarmos biblicamente a respeito dessa prática enquanto igreja, tá bom? Se tiver alguém que não tem condição de entregar o seu dízimo ou sua oferta porque não está empregado ou porque hoje não pode devolver, a gente está aqui para orar também. E fique tranquilo, que Deus também me dará a condição no tempo oportuno de fazer isso. Amém, queridos? Sem mais avisos, eu quero aqui que nós façamos, a introdução do assunto que nós vamos discutir pelas próximas semanas, que nós vamos apresentar aos irmãos. Eu tenho trabalhado muito a ideia de série, então nós vamos falar sobre a relevância dos 10 mandamentos para os nossos dias ou para os dias atuais. Nós vamos trabalhar essa série em alguns episódios. Hoje eu quero me deter aqui em fazer uma introdução a respeito dos 10 mandamentos, ou do decálogo, dos 10 mandamentos dados a Moisés, e aplicar aos nossos dias, pensando nessa ideia da relevância. É ou não é relevante os 10 mandamentos para nós? O que você acha? Se você quiser interagir comigo, você pode colocar no chat, para que eu possa acompanhar aqui a sua resposta. Então, pergunto novamente. Os 10 mandamentos são ou não são relevantes para os dias de hoje? O que você acha? Você tem dúvida em relação a algum dos mandamentos do Senhor? Então, você também pode colocar aqui no chat, pode me mandar no particular também, pode colocar no grupo da família da igreja, sem nenhum problema, tá bom? Nós vamos ler Êxodo capítulo 19. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Capítulo em que o Senhor se revela a Moisés lá no Sinai, mas nós vamos ler o verso de número 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão viva e eficaz. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações, terça-feira após terça-feira. Obrigado por aumentar a nossa fé. Obrigado, ó Deus, por renovar a nossa esperança, Pai, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Também agradeço pelo teu consolo, pela tua boa mão, Pai, estendida sobre a vida daqueles que estão enfermos. Pai, obrigado, ó Deus, por nos consolar aqueles que estão enlutados. Nós te agradecemos, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza na palavra que nós vamos estudar nessa noite. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O episódio de hoje, queridos, dessa série chamada 10 Mandamentos, ou a relevância dos 10 mandamentos para os dias atuais, será a introdução a respeito desse assunto. Bom, quando nós pensamos em 10 mandamentos, imaginamos logo um fato restrito ao passado, não é verdade? Porque quando falamos de 10 mandamentos, estamos falando de algo que foi escrito há vários anos atrás, ou milhares de anos atrás, e nós paramos para pensar se aquilo que foi escrito se aplica a nós ou não, e que em contexto aquilo foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. E é evidente, que nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando de Moisés, alguém chamado por Deus para libertar aquele povo, para conduzir aquele povo pelo caminho, ao longo do deserto. E é natural que Deus desse a eles leis, desse a eles regras, a exemplo do que nós temos quando nós olhamos para a nossa Constituição de 1988. Nós olhamos para um conjunto de leis, um conjunto de regras que regem a nossa vida em sociedade. Entendemos o que podemos, o que não podemos, entendemos o que é o nosso dever, o que é o nosso direito, olhando para esse conjunto de regras, esse conjunto de
leis que são aplicadas às nossas vidas. Há alguns que dizem que há necessidade de se fazer uma revisão, e aí a gente extrapola para Código Penal, entre outros códigos que a gente já observou, como o Código Nacional do Trânsito, o Código Civil, né, que sofreram revisões ao longo do tempo. A gente vai observando a necessidade da atualização das leis. Mas será que quando olhamos para os 10 mandamentos, olhamos para a Bíblia, há necessidade de alguma atualização? Acredito que não, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E aquilo que Deus nos deu, nós precisamos entender que Ele nos deu para cumprir em qualquer tempo. E que os 10 mandamentos, à medida que nós estudarmos, nós vamos entender claramente o que Deus espera que nós façamos com tudo aquilo que o Senhor ensinou a Israel. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, não tem como excluir o Antigo. Assim como olhamos para o Antigo, não podemos excluir o Novo, porque nós temos uma aliança feita com o povo de Israel, que é o Antigo Testamento, e uma aliança feita, vamos dizer assim, com a igreja, que é o Novo Testamento. Então, não há uma necessidade de atualizar, mas sim de compreender o que Deus quer nos falar, olhando para o contexto, olhando para o texto, olhando para a palavra de Deus propriamente dita. Amém, queridos? Então, não pense em atualização quando você pensar na palavra de Deus. Pense que Deus vai falar ao seu coração de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Que não há uma necessidade de olharmos e falar, olha, isso aqui tem que atualizar, isso aqui. Pelo contrário, a palavra de Deus é soberana, assim como o nosso Senhor é. Amém? A moral e a ética se baseiam na palavra de Deus. As leis se baseiam na palavra de Deus. Então ela é cláusula pétrea, se assim posso dizer a você. Amém? Então é importante também, queridos, nós entendermos que nós estamos vivendo a era da graça, a era do cristianismo, a era, né, de Cristo, a era da igreja. E quando nós olhamos para isso, precisamos pensar nos 10 mandamentos e olhar para isso de uma maneira assim muito clara. Porque vai produzir para nós vai trazer para nós, perdão, algumas dúvidas, mas também vai trazer para nós algumas aplicações muito importantes. Talvez até seja controverso o assunto. É relevante ou não? Mais uma vez, responda para mim, você que está me ouvindo. Os 10 mandamentos são relevantes ou não? Queridos, eu me vali de um material que eu estava estudando, e aí fiz um compilado desse material, juntamente com a palavra de Deus, para que nós pudéssemos entender um pouquinho o que nós estamos pensando. Talvez para os dias de hoje, os 10 mandamentos não iriam agradar as pessoas. Talvez, quando nós paramos para pensar que Moisés subiu ao monte, dizia ele, não havia armas nucleares, alguém escreveu. Não havia pobreza tal como nas metrópoles de hoje. Nós estaríamos vivendo com regras obsoletas e talvez este apostaria que ninguém aqui ainda prestaria muita atenção nos 10 mandamentos, porque eles já estão velhos, entre aspas. Em nossos dias, ninguém gosta de ser mandado, por exemplo. Mandamentos estão fora de moda. E aí, queridos, é importante pensarmos que quem tem essa visão está totalmente errado, porque nós estamos dentro de uma sociedade que tem as suas leis, tem a Constituição, tem, como eu falei no início, né, os códigos que são utilizados aí para legislar, seja de forma civil, seja criminal, seja no trânsito, como nós temos visto, né? E aí nós vamos observar nesse estudo que nós vamos fazer sobre a relevância dos 10 mandamentos para os dias atuais, que esses mandamentos são tão atuais como nos dias de Moisés para nós. No entanto, Moisés estava certo quando disse que ninguém, ou melhor, o autor, né, que nós compilamos alguns dados, algumas informações, de que ninguém gosta de ser mandado. Na verdade, a sociedade moderna zomba da verdade e exalta a mentira. Vivemos em uma época em que o certo é classificado como errado e o errado como certo. E aí eu gosto muito do que Isaías diz, no capítulo 5, verso 20, que diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo.
Hoje, nas grandes cidades, muitos acreditam que não há moral absoluta. Já falamos um pouco sobre isso em outras palavras que ministramos, que cada um tem a sua verdade, logo a moral também vai caminhar de acordo com essa ideia de não ser absoluta, que cada um vai construir a sua. Muitos sustentam uma filosofia de relativismo moral, ético. Quantas vezes já ouvimos a frase que diz: o que é certo para você pode não ser certo para mim. Se você se sente bem em fazê-lo, faça. Não é certo ou errado. Ou seja, nada é certo ou errado. Há apenas opiniões diferentes, verdades diferentes, entre aspas. Tudo isso é o resultado do sentimento de que não há verdade absoluta, irmãos. Você tem direito à sua verdade e eu tenho direito à minha. Advoga o mundo, a sociedade contemporânea que vivemos. Uma pesquisa muito recente descobriu que 67%, e isso feito lá nos Estados Unidos, os americanos não acreditam em valores morais absolutos. Entre estes, 62% dos cristãos professos, ou seja, aqueles que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador, disseram que não havia nenhum padrão absoluto de certo ou errado. Isto porque esta nação foi fundada sobre princípios cristãos. Olha só, irmãos, o que nós estamos ouvindo, e o que nós estamos lendo, e o que nós estamos observando no comportamento da sociedade dos Estados Unidos. Logo podemos espelhar esse comportamento aqui, porque nós também observamos isso. O abandono, né, dos princípios da palavra de Deus, né, a negociata em torno da graça, do cristianismo, de Jesus, vamos dizer assim. Então, nós vamos pensar nessa série sobre a relevância dos 10 mandamentos, olhando também para esse prisma dessa questão da verdade absoluta, da moral absoluta, da ética absoluta. E o nosso objetivo aqui é mostrar que há uma relevância quando olhamos para os 10 mandamentos e aplicamos nos nossos dias. Então é importante, queridos, que a gente tenha um padrão prático para a vida, e para a vida do homem e da mulher moderna também. Não apenas olhando para os nossos irmãos no Antigo Testamento, nossos irmãos no período de Israel, vamos dizer assim, mas olhando principalmente para o nosso tempo, esse tempo em que nós estamos vivendo, onde parece que não existem leis, não existem princípios e valores, ou ainda existem, mas estão sendo totalmente invertidos. E aí eu quero pensar um pouquinho, dentro dessa introdução, sobre as razões de Deus para os 10 mandamentos. Para a gente chegar na razão da lei, devemos responder algumas perguntas antes. Por que Deus deu a lei? Seria para salvar os pecadores? A resposta é óbvia que não. Israel já estava em um relacionamento e aliança com Deus. E como podemos ver lá em Gênesis capítulo 15, nós lemos o seguinte: pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, como nós vemos em Gálatas capítulo 3, verso 15. Ou seja, de Gênesis para cá, a gente observa que Deus tinha um relacionamento com os seus filhos, vamos dizer, Adão e Eva. E quando nós olhamos para uma relação de fé, de justiça, e esse justo viveria pela fé. Ou seja, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante do Senhor. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, verso 20. Então, algumas razões para que Deus tenha dado os 10 mandamentos. Porque Deus deu a lei? E aí as respostas se seguem da seguinte forma. Primeiro, para revelar a glória de Deus e a sua santidade. Deuteronômio capítulo 5, versos 24 a 27 diz assim: eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Chega-te, tu, e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar. E tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim o ouviremos e o cumpriremos. Então aqui uma orientação ao povo de Israel, dentro, né, do livro escrito, né, por Moisés, o Deuteronômio, que é um livro que reitera coisas que já foram ditas anteriormente. Mas também Deus
escreve e dá a lei para revelar a pecaminosidade do homem. Perdão pelo trava-língua. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Isso está escrito em Romanos capítulo 7, versos 7 e 13, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Mas Deus também deu os 10 mandamentos para selar Israel como seu povo escolhido e separá-los das nações. O salmista bem diz claramente sobre isso no Salmo 147, versos 19 a 20, e o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versos 11 a 17. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Não fez assim a nenhuma das outras nações. E quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Mas também, queridos, ele deu a lei para dar a Israel um padrão de vida piedoso, justo. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Deus também deu a lei para preparar Israel para a vinda de Cristo. Olha o apontamento para o Novo Testamento. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, verso 24. Mas também para ilustrar o tipo de cerimônia da pessoa e o ministério de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então é importante entendermos que Deus deu a lei observando esses pontos, ou tendo estas razões para que a lei fosse dada àquele povo. Mas também dá para pensar, em segundo lugar, o que representa os 10 mandamentos para nós, já fazendo um paralelo com a ideia de que Deus deu os 10 mandamentos para Israel, observando algumas razões, as quais citamos agora. Mas, quando olhamos o que representa os 10 mandamentos para nós, nós temos basicamente a ideia, em primeiro lugar, de um espelho. Porque Tiago capítulo 1, verso 23 e 24 diz o seguinte, queridos, muito claramente para nós. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Ou seja, é um espelho que revela o pecado do homem. Porque se nós seguirmos a lei perfeita de Deus e nos atentarmos a ela, e nela perseverarmos, e se formos, ouvintes esquecidos, nós, não sendo, ouvintes esquecidos, mas executores exímios da obra de Deus, seremos bem-aventurados ou seremos felizes no que fizermos. Também, queridos, representa uma carga, um jugo e até mesmo a escravidão. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Atos capítulo 15, verso 10. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, para nos tirar dessa ideia de que, olha, nós somos escravos do pecado, muito pelo contrário. Nós somos escravos de Cristo, ou seja, somos servos do nosso Senhor, nesse sentido. Mas também, queridos, a ideia de que é um exemplo que aponta para Jesus, quando nós pensamos no que representa os 10 mandamentos para nós. Além de ser um espelho, uma carga, ou um jugo e escravidão, que a gente pode dizer aqui,
também um exemplo apontando para o nosso Senhor e Salvador. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Gálatas capítulo 3, verso 23. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, nos orienta que é um exemplo que aponta para Jesus, mas também é uma sombra contrastando com a realidade, cumprindo-se em Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 17, o autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 1, dizem assim, de forma resumida: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então é importante, queridos, nós entendermos que haviam razões, mas também, para nós, quando olhamos, a representação. O que representa para nós os 10 mandamentos? Como falei, um espelho, uma carga, um exemplo apontando para Jesus, uma sombra contrastando com a realidade e o cumprimento em Jesus Cristo. Então é importante nós pensarmos sobre isso à luz, da palavra de Deus. Quando pensamos na introdução dos 10 mandamentos e na sua relevância para esse tempo, pensamos primeiro nas razões que levou o Senhor a dar a lei para o povo de Israel, pensamos no que ela representa para nós nos dias de hoje, e olha só o que os 10 mandamentos faz, porque ele também nos conduz a uma ideia de resgate. A lei simplesmente condenava e não oferecia nenhuma esperança. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e nos libertar da escravidão. Em sua vida e morte, Jesus fez tudo o que era necessário para nos libertar. Ele cumpriu a lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então a gente entende que Jesus, além de guardar, ele cumpre toda a exigência da lei. E que essa exigência também passa a nós porque somos discípulos. A lei nunca foi dada para nos tornar justos. Ela foi dada para nos mostrar que em nós mesmos e em nossas próprias obras nunca poderíamos nos achegar a Deus. A lei abre os nossos olhos para que possamos ver a nossa necessidade de Jesus. De modo que a lei se tornou o nosso aio, vamos dizer assim, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, verso 24. Então Jesus cumpriu todos os preceitos da lei. A morte de Jesus satisfez os requisitos de Deus para o perdão do pecado e para a obediência ao mandamento ou aos mandamentos da lei de Deus. Quando estamos nele, nós não somos obrigados a seguir as regras da lei, mas somos obrigados a obedecer a Cristo e os seus ensinos por amor a ele e ao seu grande sacrifício pelos nossos pecados. Então, em outras palavras, se Jesus cumpre a lei, e ele é o perfeito cumprimento da lei de Deus, além de guardar, ele cumpre, quando eu olho para a lei, a frase que cito anteriormente não faz sentido, porque não tem como eu não cumprir a lei se eu não olhar para Jesus. Então, se eu olhar para Jesus, eu vou entender, Jesus cumpriu. Eu também preciso cumprir como discípulo. E aí entendo que no Senhor Jesus, alcanço o perdão através da graça. Quando recebemos a Cristo como Salvador, ele escreve a lei do Senhor em nossos corações. Olha só, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. E aí, queridos, com tudo isso em mente, a ideia das razões que levou Deus a dar ao povo de Israel os 10 mandamentos ou a lei, né? O que isso representa para nossos dias de hoje, o resgate que os 10 mandamentos vai mostrando para nós, porque nós olhamos para Cristo que cumpriu a lei. E aí, queridos, nós também começamos a olhar para esse prisma da relevância dos 10 mandamentos que nós estamos nos propondo a falar. Então, alguns cristãos podem estar propensos a pensar que a lei não tem impacto sobre nós, ou que não há nenhuma razão para pensar sobre a lei ou os 10 mandamentos hoje. Isso é uma falsa suposição. Quando chegamos a um lugar onde não precisamos de diretrizes, então entramos na ilegalidade e estamos em apuros e em pecado. Jesus não veio para abolir ou para acabar com a lei, ele veio para cumpri-las, como vemos em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Quando estamos em Cristo, os 10 mandamentos tornam-se mais relevantes ainda, ou mais relevantes do que nunca para nós. Em Mateus capítulo 22, versos 35 a 40, Jesus resumiu toda a lei de Deus em 2 mandamentos. Se eu amar a Deus como devo amar, eu sempre vou guardar os mandamentos. Se eu amar ao meu próximo como eu devo amar, eu sempre vou guardar os mandamentos. E isso está dividido entre os versos 1 a 4 e 5 a 10. Eles são relevantes para nós. Podemos manter essas regras para as nossas vidas? O que você acha? Não por nós mesmos, mas em Jesus. Porque os nossos corações foram mudados. Somos capazes de viver debaixo da lei. Somos capazes de viver com o direcionamento da palavra de Deus. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus e não olharmos para ela da forma que deveríamos olhar nesse tempo, certamente nós vamos olhar apenas para as palavras, mas sem nenhuma aplicação para nós. Então é importante sermos capazes nesse tempo de entender isso, que é de dentro para fora que ela funcionará muito bem nesses dias. Então nós somos salvos por Jesus. E aí nós precisamos obedecer a lei, a palavra do nosso Senhor. E aí quando eu olho para os 10 mandamentos, e aí eu posso pensar e resumir de uma forma muito simples, nós precisamos de leis, diretrizes, de regras para viver em sociedade. E Deus dá ao povo de Israel uma oportunidade de viver bem, de viver de acordo com os princípios da palavra, apontando aquilo que não deveria ser feito. Jesus vem e nos aponta aquilo que deveríamos fazer. Olha só. E aí, claro, nós vamos ler aqui os 10 mandamentos, né, dentro dessa introdução toda, mas quando nós paramos para pensar, nós entendemos que o não roubarás, o não furtarás, o não matarás, está dizendo para nós o que nós não devemos. É uma advertência, não devemos fazer. Agora, quando nós olhamos para Jesus, Jesus diz o seguinte, ao invés de não fazerem, faça o seguinte, amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos fazer uma correlação nessa ideia dos mandamentos de Jesus com os 10 mandamentos à medida que nós caminharmos com essa série. É importante entendermos a atualidade dos 10 mandamentos, pois o propósito de Deus para o seu povo continua o mesmo, não mudou. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, não devemos pensar ou imaginar os 10 mandamentos como algo restrito, um fato do passado, algo que reside no Antigo Testamento para a cultura hebraica, para o povo de Israel, e que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a era da graça, que não tem nada a ver conosco. Muito pelo contrário. Porque quando nós olhamos e pensamos sobre os 10 mandamentos, nós precisamos entender que sem a lei, a sociedade não existiria. Porque a gente não sabe quais são os limites, o que podemos e o que não podemos fazer. E quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que sem a palavra de Deus nós também não sabemos ou não saberemos o que fazer e o que não fazer. Então a palavra de Deus é uma orientação viva e eficaz para nós. Então quando nós pensarmos nos 10 mandamentos, que possamos ter pelo menos 3 considerações nessa introdução. Depois nós vamos
mais detidamente falar sobre cada um dos mandamentos, ou dividi-los aí em blocos, né, para a gente ter o episódio 2 e 3, para não ficar muito extenso também, para que os irmãos possam compreender um pouco melhor isso. Primeiro, consideração sobre os 10 mandamentos. São palavras de Deus. Moisés transmitiu, mas o doador e o autor é Deus, como nós vamos ler em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Ou seja, então o Senhor, o nosso Deus, deu ao povo estas palavras, estes mandamentos. E aí no verso 2 ele continua: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Então aqui, dentro dessa introdução, nós já percebemos se algo dado por Deus é algo que deve prevalecer, que deve permanecer, e não ser subjugado, preterido, ou a gente simplesmente ignorar pelo fato de estarmos vivendo a era da graça, que é uma verdade. Mas eu preciso olhar para a Bíblia como um conjunto, preciso olhar para o Novo Testamento, entendendo que há um contexto histórico para que pudesse me alcançar também. E que a lei, os mandamentos, eles também fazem parte de tudo isso. E que eu preciso aplicá-los ao meu dia a dia. Segunda consideração sobre os 10 mandamentos dentro dessa nossa introdução. Apresentar a aliança de Deus com Israel. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo e deixa os mandamentos que deverão ser observados por cada um deles. Olha lá, 19 versículo 5 de Êxodo, diz assim, ó: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel, diz o Senhor a Moisés. Essa é a mensagem que você tem que transmitir ao meu povo, o povo de Israel. E aqui também, terceira e última consideração sobre os 10 mandamentos dentro dessa ideia introdutória. Não são uma imposição autoritária, mas produto de uma aliança que foi aceita alegre e voluntariamente. Foi feito dessa forma. 19, verso 8 de Êxodo diz o seguinte, ó, vamos ler, para que fique claro para nós. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Vou repetir. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Amém? Então é importante entendermos que os mandamentos traçam uma linha de relacionamento vertical entre o homem e Deus e outra horizontal. Uma vertical, né, o homem e Deus, e outra horizontal, homem com homem. E aí, nas palavras de Lutero, os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Amém? Eu quero orar com você e por você. Hoje nós ficaremos aqui e na próxima semana nós vamos continuar. Claro que nós vamos revisitar algumas coisas que falamos para deixar o sentido claro, mas nós vamos estudar mandamento por mandamento para entendermos bem a relevância de cada um deles para nós nos dias de hoje. Se é a palavra de Deus e foi dado por Deus ao homem, ela é relevante. Mas nós vamos observar cada uma delas e ver como nós devemos aplicar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tua palavra que é tão viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações e nos ajudar, Pai, de forma introdutória nesse tempo. E entender, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, continue, Pai, conosco nessa série de estudos. Ajuda-nos, Pai, com clareza a compreender, porque foi dado pelo Senhor aquele povo. Está escrito nas páginas da Bíblia, na Escritura Sagrada. E o Senhor deu para o povo, Pai, com um objetivo claro. E que também tem representatividade para nós nos dias de hoje. Porque ela aponta para o resgate de Cristo na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso com clareza.
e ajuda-nos, Pai, a olhar mandamento por mandamento dentro dessa série, compreendendo, Pai, as suas implicações e a aplicação disso para os nossos dias. Pai, ajuda-nos, Pai, a olhar para a Tua palavra como orientação para nós, como um bálsamo, Senhor, com o privilégio que temos de servir a Ti e de sermos orientados pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu oro nessa noite, te agradeço, pedindo que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que possamos olhar para a palavra do Senhor, Pai, com esse temor, com essa reverência, entendendo, Pai, que ela se aplica, sim, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, seja a Antiga Aliança, a Nova Aliança, aos nossos dias, porque a palavra do Senhor, Pai, é fonte de vida, porque a palavra do Senhor, Pai, se renova a cada manhã, porque a palavra do Senhor, Pai, é a nossa regra de fé, prática e conduta, porque a palavra do Senhor foi dada a nós, Pai, pela inspiração do Espírito Santo, a vida de homens que pudessem escrevê-la, e ela é tão importante para nós, Pai, porque foi o próprio Deus que soprou no ouvido, Pai, dessas pessoas para que pudessem escrever. Assim como lemos que o Senhor deu ao povo, que o Senhor orientou a Moisés a dizer isso ao povo, e Moisés devolve ao Senhor dizendo que o povo seguiria toda a sua orientação, que assim o seja conosco também nesse tempo. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor, por isso, Pai, nós desejamos, Pai, aprender mais de Ti nessa série. Por isso eu te agradeço e te louvo pela oportunidade e pelo privilégio, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, obrigado por todos estarem aí com a gente. Eu vou passar o vídeo para que você acompanhe de casa. É um vídeo bem interessante, bem legal. Eu já passei ele no começo, mas agora eu vou passar novamente. Depois nós vamos orar novamente e vamos encerrar o culto dessa noite. Amém? Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. Não existe compromisso sem sacrifício e renúncia. Amigos da Rua, um projeto IBSE, e estamos aqui em agradecimento pela banca lá na Ceasa, do Júnior Bragança, que é o Júnior e a Silvana, né, sua esposa, que tem nos doado os legumes e verduras para fazermos a nossa sopa no dia de sexta-feira para entregarmos à nossa comunidade, com amor e evangelização. Todo crente é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde, que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e a nossos irmãos. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Servir é um ato de amor, também pode ser um dom. Então, pessoas com dom de servir costumam ajudar igrejas ou ministérios para a glória de Deus, podendo servir em diferentes áreas. Jesus veio para servir. Embora sendo um Deus todo-poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar de nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar nos outros, mas servir aos outros com humildade e amor. Em Hebreus 6,10, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Em Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É o chamado que Cristo tem nos dado, Jesus tem nos ensinado. Se perguntássemos para o apóstolo Paulo por que Jesus veio ao mundo, ele responderia com 1 Timóteo 1,15. Ele dizeria assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim sendo, nossa principal tarefa como crentes e servos do Senhor Jesus é pregar o Evangelho, possibilitando a todas as pessoas a oportunidade de serem salvas.
um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Queridos, como é bom ver o agir de Deus e tantas pessoas se dispondo a fazer a obra. E como é bom ver vidas sendo transformadas e pessoas se juntando a nós, seja para servir ou ainda sendo transformadas pela graça de Deus para serem uma nova criatura. E nós temos o privilégio de pensarmos que nesse momento nós temos sido relevantes, mas continuemos a aplicar essa ideia da relevância todos os dias nas nossas vidas. Porque o nosso desejo é que vidas sejam transformadas e o nome do nosso Senhor seja glorificado. E nós nos colocamos na brecha para sermos usados pelo Senhor. Seja no Sopão Solidário, seja na Quinta da Esperança, seja no Café Solidário, seja nas ações de bazar, entre outras que nós temos realizado aqui na igreja. Então, fiz questão novamente de passar esse vídeo para que fique bem registrado e os irmãos possam também divulgar esse vídeo dessa noite, para que os irmãos sejam também edificados e conheçam um pouco mais da nossa igreja. Eu agradeço o irmão Jadson, a irmã Conceição, que prepararam com muito carinho esse vídeo, para que nós pudéssemos nos deleitar nesse tempo, nos alegrar no Senhor e também sermos edificados por tudo aquilo que Deus tem feito. Agradeço de coração cada um de vocês e clamo ao Senhor que mais pessoas se juntem a nós na sua obra. Amém? Vamos orar, queridos, e agora eu quero orar por algumas questões específicas da nossa igreja nesse tempo, também clamando pela vida de alguns irmãos, pelo consolo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse assunto que parece ser tão controverso, que é a relevância dos 10 mandamentos. Pai, ensina-nos, Senhor, ao longo dos estudos, a aplicar de maneira, Pai, contextualizada, contemporânea, mas fiel às Escrituras, Pai. Mais uma vez te agradeço. Agradeço, Pai, pelo vídeo que vimos, Pai, falando um pouquinho do Sopão Solidário, agradecendo, Pai, o nosso parceiro ali no SEAS, o Juninho Bragança, mas tantos outros também que têm se levantado para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, porque à medida que vamos fazendo, o Senhor vai nos surpreendendo, e quando fizemos esse vídeo, já outras pessoas logo em seguida já também nos abençoaram, e nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esse privilégio, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Por isso, neste momento, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, e nos sentimos alegres e felizes por fazer a obra do Senhor neste lugar. Ajuda-nos, Senhor, a manter essa constante, o nosso comprometimento, o nosso compromisso, para que sejamos cada vez mais relevantes na vida das pessoas, mas que não esqueçamos o nosso objetivo principal, pregar o evangelho da salvação, comunicar a boa nova de Cristo a cada uma dessas pessoas. Pai, que sejamos um testemunho vivo nas tuas mãos, mas também, Pai, quero aqui apresentar ao Senhor, Pai, a vida da irmã Lena, também Pai da Bel, de toda a sua família, seus irmãos. Pai, peço que o Senhor continue a consolar os seus corações, que o Senhor continue, Pai, com as tuas mãos estendidas sobre a vida, Pai, desta família. Assim também eu peço pela família da irmã Meire e da irmã Rosângela, que o Senhor continue consolando os vossos corações, continue, Pai, dando forças, Pai, para seguir em frente. Assim também te peço, ó Deus, que o Senhor continue a consolar os corações da Jéssica, da Vitória, também, Pai, da Ana, também, Pai, da Regina. Eu peço ao Senhor, Pai, que
as consolações do Teu Santo Espírito, Pai, seja sobre a vida de cada uma dessas irmãs, de toda a sua família, meu Pai. É um tempo difícil, um tempo de perdas, Pai, um tempo, Pai, de luto para a Tua igreja e para pessoas próximas de nós, e nós pedimos ao Senhor que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu consolo seja sobre nós. Mas é um tempo também, Pai, que nós temos visto o Teu agir e temos nos alegrado com as bênçãos que o Senhor tem derramado. A exemplo do Rafael que nasceu, a exemplo, Pai, da família do Geandro que aumentou. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque no meio de tantas situações adversas, o Senhor, Pai, nos traz, Pai, alegria. E eu peço ao Senhor que continue, Pai, a alegrar os nossos corações e que nós possamos, Pai, continuar vencendo os obstáculos, os desafios, superando as dores, a tristeza, Deus, desse tempo. Mas também oro, Pai, pelo fim dessa pandemia, oro a Deus que o Senhor conduza os nossos governantes para o entendimento em relação à vacinação do povo, para, Pai, em nome de Jesus, investir em mais recursos para que as vacinas alcancem o maior número de pessoas no menor tempo possível. Ó Deus, em nome de Jesus, que a alta desenfreada dos preços, Pai, possa ser contida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, intervenha em nossa história, porque nós temos visto, Pai, ao longo do tempo, desde o início da pandemia, o quanto o preço de itens tão básicos como arroz, feijão, óleo tem aumentado. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo de dificuldade. Também, Pai, nessa condição financeira, que é a segunda onda que vem, Pai, a reboque, ó Deus, da onda da pandemia. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Paizinho querido, também cuide das pessoas que estão enfermas, seja para a Covid, seja para uma outra enfermidade, que em nome de Jesus possam, Pai, receber a cura do Senhor, possam, Pai, ter qualidade de vida para viver os seus dias, possam sentir-se recuperadas, porque o Senhor agiu, que o Senhor estendeu a tua mão de poder e graça, que o Senhor estendeu a tua mão sobre a vida de um médico, de um enfermeiro, de um técnico, ó Deus, de um medicamento que foi utilizado, porque creio, ó Deus, que o Senhor pode usar todas essas coisas, Pai, para promover a cura, assim como o Senhor tem usado os cientistas, Pai, os laboratórios, Pai, como aqui o Butantan, como a Fiocruz, ó Deus, para produzir a vacina que tanto precisamos para a imunização do seu povo. Mas também pedimos, Pai, que haja entendimento na questão da quarentena, seja, Pai, do poder público municipal, estadual e federal, para que não haja, Pai, desmandos, ó Deus, dentro das regras, Pai, que são estabelecidas pelo poder federal, pelo poder estadual e pelo poder municipal. Que haja, Pai, convergência e não divergência, que haja, ó Deus, orientação ao povo e não confusão. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, ilumine os nossos governantes, dê a eles, Pai, condição de governar para o povo, e que também dentro dessa questão da pandemia, Pai, eles possam ser sábios e instruídos pelo Senhor, mas que cumpram a lei, Pai, que nós também nesse tempo possamos entender que a toda ajuda é bem-vinda e tudo que fizermos vai abençoar a vida de tantas pessoas. Por isso eu agradeço ao Senhor, porque também estamos na frente de batalha, orando, intercedendo, jejuando, mas também, Pai, lembrando que somos cidadãos e precisamos cumprir a lei. Por isso, Pai, mais uma vez eu oro ao Senhor, para que nos dê prudência, para que possamos continuar usando a máscara, para que possamos continuar fazendo distanciamento social, para que possamos continuar higienizando as nossas mãos, para que possamos, Pai, evitar as aglomerações. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter paciência, Pai, porque eu sei que é um tempo difícil, já estamos praticamente há um ano, Pai, dentro de uma pandemia sem precedentes na nossa história, principalmente na história mais recente, ó Pai, porque nós, Pai, precisamos do Senhor para compreender, porque, Pai, psicologicamente, emocionalmente, Pai, nós também somos abatidos, somos abalados, porque, Pai, radicalmente tivemos que mudar a nossa rotina, radicalmente as coisas tiveram que ser alteradas, e nós sentimos, Pai, por isso eu peço que o Senhor, por ser, Pai, o médico dos médicos, e o maior psicólogo que já existiu, que o Senhor nos oriente, que a Tua boa mão continue sobre nós, nos fortalecendo emocionalmente, mas que espiritualmente, ó Deus, nós possamos continuar firmes no Senhor, entendendo que o Senhor tem aumentado a nossa fé, tem redobrado a nossa esperança. Por isso nós te agradecemos e nós oramos nesse tempo, no nome santo e precioso de Jesus. Eu coloco a Tua igreja, Deus, o povo que é do Senhor e a obra que é do Senhor, mais uma vez diante de Ti, Pai, para que a Tua vontade se cumpra sobre nós.
Por isso, mais uma vez eu oro, Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, obrigado por estar conosco até este momento. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Boa noite para você. Fique na paz. Se precisar de algo que nós possamos ajudar os irmãos, conte conosco, comigo, com a minha esposa, com os líderes dessa igreja, né, os membros da diretoria, os diáconos. Nós estamos todos aqui apostos, né, para atender, para orar, para conversar, porque nós entendemos que é um tempo em que nós precisamos de cada um, ou seja, uns dos outros. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.